Segundo passo, vocês não fazem nada que é comigo. Deixa eu ver aqui, já botei pra gravar, tá gravando? Deixa eu olhar se tá gravando. Cadê o programa? Aparece o programa. Devidamente gravando, então vamos embora, começar a nossa aulinha. Pessoal, hoje a gente vai começar com a revisão geral, tá certo? Hoje a gente vai fazer uma revisão de tudo que vocês já estudaram até o presente momento. Ok? Então vão ter várias definições, várias coisas. Se eu não mandar uma atividade no final dessa aula, eu tirar um tempinho para fazer uma atividade com vocês, eu mando a atividade à tarde para vocês, certo? Mas vai ter uma atividadezinha de revisão também, só para a gente relembrar os principais pontos e tudo mais. Deixa eu distribuir minha tela aqui com vocês, porque senão vocês não vão ver nada, né? A gente vai ficar sem se comunicar direito. Pronto, vamos embora. Delay, normal, até entrar a tela. Quando entrar a tela, a gente começa. Não tô vendo nada, não. Aí tá. Calma, não. Tô vendo um monte de livro aqui. É esse monte de livro mesmo, que a gente vai ler esse monte de livro velho. Juliana, tu que tá aí. Vamos começar? Juliana, o que é história, Juliana? Juliana? Vestígios das ações práticas do homem. Eita, isso foi Heródoto que falou. Quero saber de você. Ah, tá. Pra mim, história é tudo aquilo que tem algo pra contar. Tipo assim, Tem a ver. tipo, eu tenho uma história, não sei quem tem uma história. É algo que a gente tem pra contar. É uma coisa que marcou. Ou não marcou, tudo faz. Beleza, Entendeu? beleza. Entendi. Camila, fala a tua definição de história, Camila. O que é história pra você, Camila? Por que a gente estuda esse negócio na escola? O quê? Porque a gente estuda história na escola. O que é história pra você? História são coisas, fatos e acontecimentos que aconteceram há muito tempo atrás, ou até mesmo agora no presente, que marcou, vamos dizer, uma determinada época. Então, é importante estudar esses Tá fatos certo. que aconteceram. Ok. Vamos observar só alguns pontos, pessoal. Vamos lá, né? Primeira coisa. Quando você Ah, fala... professor, achei. O que é história? Significa o relato, a narração de um conto ou de uma aventura. Não, isso aí é história com H minúsculo, viu? Conto ou aventura é H minúsculo. H maiúsculo é a disciplina, é diferente. A intenção. No caso, o teu não é nem com H minúsculo. O teu de história é com E mesmo. Essa é história, que é conto ou narração. Entendeu? Não, posso não, tô longe. Tô brincando, menina. Vamos Ah, embora. eu acho que tô com piolho, não é possível. É tudo doido. Ei, vamos lá. História, pessoal. Essa história que a gente trabalha, que é a nossa disciplina linda e maravilhosa, certo? Ela tem a ver com dois pontos principais. Ela tem a ver com o ser humano, o ser humano, né, de forma geral. Homem, quando a gente fala é homem e mulher, certo? E tem a ver com o tempo. Machismo. E tem a ver com o tempo, certo? Então a nossa história que nós trabalhamos como disciplina, ela vai ser o percurso do homem no tempo. E esse tempo é passado. Essa análise de história... Deixa eu ajeitar essa cadeira aqui que ela tá meio... pronto, melhorou. Pronto. Essa análise de história, pessoal, ela vem desde da antiguidade, da Grécia Antiga, certo? Com um dos primeiros historiadores conhecidos, que foi Heródoto de Alicarnasso. Onde ele, ao visitar a Mesopotâmia, ele fez vários relatos minuciosos de vestígios das ações práticas do homem. Certo? Então Heródoto ele é conhecido como primeiro historiador. História, ela vai ter vários pensamentos sobre o que é história. Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, só que eu não vou querer que vocês se detenham a esse segundo ponto. Eu vou até pegar uma... Eita, aqui não tem a canetinha, não tem. Cadê a canetinha? Não. No slide normal tem uma canetinha pra gente riscar as coisas. Esse aqui não tem não, mas... tem aqui, ó. Riscou. Tá riscando. Vamos lá. Voltando, né? Então, o que é história, pessoal? A história ela pode ser definida de várias formas. A gente tem que entender o que é história pra gente iniciar os nossos estudos com uma questão bem interessante na nossa mente do porquê a gente estudar. Se a gente estuda algo que a gente não compreende o porquê disso, se torna chato, se torna monótono. Eu vou estudar pra passar de ano, isso aqui é uma porcaria, não presta. A realidade é essa, nossa. Né? Então a gente tem que tentar adequar-se a um porquê de estudar a história e qual o significado que isso vai trazer para a nossa vida. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que essa história vai ser uma narração ordenada, muitas vezes escrita,
Mas não somente escrita, ela pode ser forma oral também, certo? Cadê a canetinha? A canetinha sumiu. Aqui. Oral. Mesmo escrever com mouse, né? Pode ser de forma oral, pode ser de forma escrita, pode ser de forma através de imagens. A história ela se dá de várias formas, mas normalmente a história que nós vamos trabalhar, a gente vai observar ela como uma construção, ok? Nós vamos ter que construir essa história. Dentro do pensamento de história que a gente trabalha, é um pensamento pós-estruturalista, ligado ao que Michel de Foucault trabalha, certo? Então é uma história construída. Para a gente poder fazer a história, a gente tem que juntar um monte de coisa para construir. É que nem um muro. A gente bota um tijolo, bota outro tijolo, faz um alicerce, né, uma basinha de pedra e vai botando um tijolo em cima do tijolo. A gente não pode fazer do nada. Então vai ser uma narração. Normalmente essa narração é ordenada, ok, de acontecimentos e atividades humanas ocorridas no passado. Lembre-se, pessoal, 2 minutos atrás já é passado. Então a gente tem a história, quando a gente for trabalhar em temporalidade histórica, a divisão do tempo histórico e a divisão do tempo cronológico. Esse segundo ponto, pessoal, eu trouxe para vocês para a gente criticar. Esse segundo ponto aqui, ó, ele não está sendo mais trabalhado. A história como ramo da ciência, ela não é mais um ramo da ciência. Deixa eu até riscar aqui, ó. Por que a história não é um ramo da ciência? A ciência, pessoal, ela trabalha com a questão de verdade e de leis. Ok? Você tem a física aí que vocês estudam, você tem a lei de Newton, né? Você tem a lei variadas aí, que a lei, o que é a lei, pessoal? É o resultado de um processo que ela não é variado. Você pode questionar uma lei física, lei da relatividade, né? Que tudo que sobe desce, puf, na cabeça. Você tem como questionar essa lei? Não, ela está comprovada, ela é uma lei científica. Deu para entender? Você pode fazer novos cálculos, novas observações. Quando você coloca a história como lei, você coloca a história como se ela fosse objetiva. E a história ela não é objetiva, ela tem um caráter subjetivo. Ela vai analisar as construções. Eu contei essa historinha para vocês no início do ano, não sei se vocês se lembram, né? Da construção histórica. Vamos supor que até então eu tenho um pensamento de verdade. Eu sou filho do meu pai, sou filho da minha mãe, né? E tudo mais, muito tranquilinho. Que verdade é essa que eu tenho? Eu tenho os documentos. Tenho minha certidão de nascimento, que eu troquei pelo minha identidade. Dia de hoje eu sou casado. No meu registro de casamento tem o nome do meu pai e da minha mãe. Na minha identidade tem o nome do meu pai e da minha mãe e tudo mais. Então até hoje eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Isso é uma verdade construída como verdade. Agora imagine-se que em algum momento da minha vida, meu pai me chama, ou minha mãe me chama, né? E diz, eu queria falar pra você porque está entalado há muitos anos e eu queria dizer que você não é meu filho, você é adotado. Certo? Então tudo que eu tinha de construção como verdade, com material, com documentos que me mostravam que aquilo era uma verdade, se tornou o quê? Uma mentira. Eu vou ter que construir tudo de novo agora, gente. Se eu não sou filho de vocês, eu sou filho de quem? Né? De uma chocadeira que eu não sou. Então a gente vai procurar agora as questões dos relatos para construir. Se eu não sou filho dos meus pais, eu sou filho de quem? Né? Por que me abandonaram? Por que meus pais me criaram? Entendeu? O amor e o carinho ficam o mesmo, mas a construção dos fatos agora mudou totalmente. Uma coisa que eu tinha certeza que era verdade virou mutável. Então, história, a primeira coisa que a gente tem que ter esse parâmetro é que a gente não trabalha com um pensamento de verdade. Cada um de nós temos as nossas verdades. Eu tenho a minha verdade como pessoa, eu tenho a minha verdade como professor, Camila, né? A gente for pegar Cauane, os demais, Kelvin. Cada um de vocês tem a sua verdade, que são coisas que vocês não negociam com ninguém. Porém, dentro da disciplina história, a gente não tem um pensamento de verdade, a gente tem um pensamento de construção. E se tem construção, a gente pode desconstruir. Quando a gente tira o nome aqui e o ponto da ciência, é porque a ciência ela é direta, ela é objetiva, né? Você pegar, vamos supor, um cálculo matemático, científico. 2 mais 2 são 4. Vão ser 4 aqui, na China, no Japão, na Venezuela, na Coreia do Norte. 2 mais 2 vão ser 4. Isso aí é uma coisa que está comprovada. A história não, ela depende de várias questões que vão ser trabalhadas. Certo? Então a história não pode ser vista como ciência. Ela é uma história que ela vai analisar as subjetividades. Eu não sei quem foi que falou das definições, se foi Camila ou foi Juliana, que falou que disse, na história a gente estuda as coisas importantes.
né? As coisas Fui eu! Foi tu, não foi? Pronto. As coisas que aconteceram e que são importantes. Mas importantes pra quem, Juliana? A questão é essa. Quem é que define o que é importante? Né? Se você tem um namorado aí, o seu namorado, o seu boyzinho é importante pra você. Eu não tô nem aí pra ele. Né? Ele não é importante pra mim, não. Mas pra você é muito importante. Deu pra entender? Se você tá assistindo uma novela mexicana aí, né? O capítulo final da novela mexicana que fulano de tal, que era primo do sobrinho do irmão, que traiu a irmã da cunhada da prima, que depois no final de tudo deu aquele moído todo, isso vai ser importante pra você, mas eu não tô nem aí pra isso. Né? Como vocês não estão nem aí pra mim, se eu tô aqui em casa e aqui tá quente com força, né? E aqui eu não liguei o ventilador não pra não fazer barulho pra vocês. Então, diante disso, a gente tem que separar quem é que define isso, que é importante. Durante o longo tempo da história, tinham pessoas que definiam que isso era importante. Ok? Que é chamada a história tradicional, a história positivista. Certo? Então, a gente vai questionar isso também. É importante para quem? A gente vai ter depois de uma escola que vai trabalhar dentro do pensamento histórico, que é a escola dos análises, a gente vai ter a história vista por baixo. Né? Que seria uma história da micro-história. Que seria a história das particularidades. Certo? De uma vida simples de um professor se tornar um livro histórico ou uma obra histórica mostrando as categorias da época. Mas isso aí a gente vai vendo aos poucos. Então a história, ela vai ser o percurso do homem no tempo. Esse percurso do homem no tempo, certo? Para a gente ter história, a gente tem que ter duas figuras básicas. O ser humano, de um lado, e o tempo, no outro. História dos excluídos, boa. História dos excluídos, histórias vistas por baixo, certo? Tem uma de Carlos Ginzburg, que fala o queijo e os vermes, né? Que vai trabalhar, esses aí são os pensamentos da microhistória, certo? Que vão trabalhar com pensamentos pequenos. No caso de o queijo e os vermes, ele vai trabalhar com o pensamento, né, de alguém que está vivenciando a Revolução Francesa, mas não está lá em cima no patamar, mas está entre as pessoas. Das bruxas também é uma vertente, certo? Dos perseguidos religiosos, no caso voltando para a Inquisição católica, voltando para algumas perseguições que teve dentro do contexto religioso protestante na Europa também, certo? Então é uma história que não é de marcos, né, de coisas que algumas pessoas definiram como sendo centrais no mundo, né? Se a gente fosse fazer uma história vista por baixo no dia de hoje, aí a gente ia ver essa questão do coronavírus na visão do aluno do primeiro ano. Seria uma história vista, né? Uma micro-história. Se a gente for fazer uma história da perspectiva macro, né? A gente ia fazer uma história da China diante do coronavírus, do Brasil diante do coronavírus, né? Então a gente vai ter essas divisões históricas. Continuando um pouco mais, né? Então, fatos passados da humanidade que foram registrados de forma cronológica, e a disciplina ela vai estudar tudo isso, ok? Então, nós vamos ter várias coisas aqui ligando-se ao ser humano e ao passado. Aqui, pessoal, vai vir um pensamento tranquilo aqui, porque quando a gente trabalha em história... Deixa eu vir para cá que depois a gente continua. A gente trabalha com alguns pontos, ok? Deixa eu abrir aqui. Em história, a gente trabalha com a questão do tempo. Sempre a gente vai estar trabalhando com a questão do tempo. Só que essa questão do tempo, a gente vai trabalhar ela... Tem duas formas de se trabalhar essa questão do tempo. A gente pode trabalhar o tempo de uma forma cronológica, certo? A gente pode trabalhar o tempo de uma forma cronológica. E pode trabalhar o tempo de uma forma histórica, que seria o tempo histórico. O que seria o tempo cronológico? O tempo cronológico vai ser esse tempo medido, certo? Nós estamos em que ano? 2020. Jesus Cristo nasceu quando? No ano 1. Então a gente está em 2020 depois de Cristo. Isso é o tempo cronológico, um tempo medido. O tempo histórico, normalmente, ele constitui em períodos ou épocas que podem ser divididos de forma mais tradicional, ou de forma a você trabalhar como historiador com isso. Vamos supor que eu quero trabalhar a história da mulher. Certo, eu quero trabalhar a mulher de que época? Eu vou fazer um recorte histórico, uma divisão de tempo. Eu quero trabalhar a mulher, vamos supor, um recorte geográfico no Brasil, né? No ano de 2000 a 2010. O que foi que essa mulher atuou de importante entre 2000 e 2010? Certo? No século 21. Então isso seria um recorte temporal dentro de história, certo? Eu estou trabalhando com um período de tempo. Esse período de tempo a gente trabalha para poder organizar o nosso raciocínio e o nosso pensamento,
Certo? Se eu for trabalhar a história da mulher, a mulher é mulher desde que, se você for criacionista, né, que a gente já trabalhou isso com vocês, criacionista e evolucionismo, né? Se você for criacionista, desde que Eva é Eva, Eva é mulher. Então você vai trabalhar a história de Eva até os dias de hoje e a sua história não terá fim. Né? Você vai começar e não vai terminar. Ou os seus filhos, seus netos, bisnetos vão continuar essa história e não vai ter fim, porque é muita informação. Então, dentro da pesquisa histórica, a gente trabalha com o pensamento temporal. Que esse pensamento temporal seria o quê? A gente dividir pedaços de tempo. Se a gente for para cá, a gente vai ter aqui, ó, a história, a chamada pré-história. Certo? Pré-história. O que seria a pré-história, pessoal? Vai ser um período de tempo que ela vai desde o início dos seres humanos, né, quando eles se transformam ali, segundo o pensamento evolucionista, né, em hominídeos. Eles eram primatas, depois eles se tornaram primatas bípedes, depois foram para a linha hominídea. Eles vão desde lá da pré-história, quando o homem surge, até 4.000 antes de Cristo, certo? Que era quando teria surgido a escrita. Isso aqui seria um pensamento temporal de história, certo? Então, depois da pré-história, você teria o que aqui? A história antiga, certo? Que ela vai desses 4.000 antes de Cristo até 476, já depois de Cristo, que seria com a queda do Império Romano. Essas subdivisões de história, certo? Elas são positivistas, elas não são questionadas. Por quê? Se fez durante muito tempo e ficou. Realmente o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo? Não. As invasões bárbaras começaram bem antes, certo? E prosseguiram até depois. Porém, a data que é colocada seria essa data da invasão de Roma. Certo? O homem realmente descobriu a primeira forma de escrita em 4.000 a.C. Lá, os sumérios fazendo aquela escrita cuneiforme. Não, pode ter sido antes um pouco. Mas isso aqui é um pensamento temporal. Deixa eu marcar aqui. Um pensamento temporal. Nesse pensamento temporal é apenas para subdividir, para nos fazer estabelecer alguns locais e parâmetros para o estudo. Então a gente vai ter a Idade Antiga, depois a gente ia ter a Idade Média, que ia lá de 476 até aproximadamente 1576, certo? Com a queda do Império Bizantino, que seria o Império Romano que sobreviveu ali no Oriente Médio, certo? Com as invasões muçulmanas. Depois da Idade Média, deixa eu só resumir aqui, você ia ter a Idade Moderna, que começa em 1789, com a questão da Revolução Francesa. E depois disso você ia ter, depois da Revolução Francesa, né, você ia ter a idade contemporânea. Escrevi certo? Escrevi, não. O que é que tá errado aqui? Um N aqui, contemporânea, eu botei contemporânea, né? A idade contemporânea, né, que vai desde a Revolução Francesa até os dias atuais, ok? Então essas divisões macro, que são grandes, né, de um bom tempo, seriam divisões temporal. Mas a história sempre ela vai trabalhar com esse pensamento de linha do tempo, certo? Esse pensamento linear. E esse pensamento linear e de como é que eu posso dizer, consequência, né, que vai sempre seguindo, esse pensamento é chamado de um tempo cronológico, que é um tempo que pode ser medido, certo? Cronos era o deus grego do tempo, né, um titã. E diante disso, eles pegaram essa terminologia para colocar o tempo que pode ser medido, tá certo? Então seria o tempo cronológico. Então na história a gente vai ter o tempo cronológico, que é um tempo medido. Se eu falasse para vocês agora, elabore uma linha do tempo com a cronologia da sua vida. Você ia colocar lá as datas de quando você nasceu, uma data de um aniversário que foi importante, se você fez alguma cirurgia você coloca, se algum ente querido morreu você coloca, seria uma cronologia, um após o outro. Entendeu? Agora se eu pedisse para vocês, faça um recorte temporal da sua vida, quando você tinha 10 anos de idade. Então você não vai analisar o tempo todo que você viveu até hoje, você só vai analisar aquele ano que você completou 10 anos de idade. Deu para entender isso direitinho? A questão do tempo, o pensamento temporal e o pensamento cronológico, a divisão das idades, ok? Vamos voltar para cá.
O pensamento básico que nós temos, pessoal, é um pensamento positivista. Foi uma escola que demorou... Eita, esse aqui só marca, ó. Foi uma escola que demorou mais tempo trabalhando, que era essa escola mais determinista, que queria fazer com que a história se tornasse uma ciência. Tá certo? Depois a gente vai ter o materialismo histórico, que já vai trabalhar como o motor da história sendo a luta de classe. Isso aqui vai pegar o pensamento de Karl Marx, né? O marxismo. E por último, agora que a gente vai trabalhar mais com a questão da microhistória, que é um pensamento que chega até os dias de hoje, certo? E dia de hoje a gente já tem um pensamento pós-estrutural, pós isso tudo, que seria... Professor, o que é o quê? Espera aí que eu vou ler aqui a sua pergunta, só um minuto. Professor, o que é positivo? Seria uma história sem questionamento? Positivismo? Não. Seria uma história não sem questionamento, mas é uma história com sujeitos históricos muito bem definidos. Seria uma história vinda de cima para baixo, uma história dos heróis. Certo? Vamos supor, se a gente fosse fazer a história da escola lá, do Menino Jesus, a gente não ia falar dos professores, a gente não ia falar de Bill, que é um auxiliar que faz tudo. A gente não ia falar de Júnior da secretaria, não. Se a gente fosse fazer a escola do Menino Jesus, a gente ia falar apenas da diretora e da dona. Deu pra entender? Uma história positivista, ela vai falar dos líderes, vai falar uma história macro. Ela vai falar dos heróis. Essa história, ela sobreviveu durante muito tempo, é o que a gente trabalha muito. Né? A gente, quando vai pra história do Brasil, a gente vai falar de quem? A gente vai falar de Tiradentes, né? A gente vai falar de Zumbi dos Palmares. Raramente, quando a gente tá falando da história de Palmares, a gente lembra de Ganga Zumba, que foi um líder anterior a Zumbi, né? A gente não fala da história das mulheres negras, isso seria uma história micro, certo? A gente fala dos grandes heróis. Essa história, ela positivista, ela seria vista de cima para baixo. Ela é uma história meio que querendo ser uma ciência, onde tudo é muito bem feito e muito determinado. Entendeu? Ela tem um questionamento? Tem. Mas o questionamento com a base que eles pretendem fazer. Não é o questionamento que a gente levanta aqui de tudo e de todos. Certo? Eu vou questionar, mas eu questionar quem? Um presidente da república eu não posso. Né? E da história positivista. Então eu tenho que criar, enaltecer. Beleza? Deu pra entender, né? Então vamos lá. O materialismo histórico, ele já vai falar que tudo é voltado ao trabalho. Certo? E que Karl Marx vai falar que o motor da história vai ser a luta de classes. Você vai ter o dono da empresa e você vai ter o funcionário da empresa. O funcionário da empresa quer ser dono da empresa e o dono da empresa quer se manter no poder. Certo? Então, ó, o positivismo aqui, ele vai vir do pensamento francês, certo? Lá do iluminismo. Liberdade, igualdade, fraternidade e tudo mais. Então a base deles aqui, ó, é o progresso por fim. Ele não quer saber os meios, ele quer saber uma forma de progredir por fim. No materialismo histórico vai falar sobre a questão das lutas trabalhistas. E a classe dos análises, ela vai questionar. Os análises, ela vai trabalhar com essa microhistória, ela vai trazer esses questionamentos. Então tudo isso é interessante a gente saber que a história não é apenas o que a gente pensa que é. A história, ela se constitui através de um próximo ponto que a gente vai ver, que é chamado de historiografia. Certo? O que é historiografia? Só um minuto aqui, pessoal. Deixa eu botar em silencioso aqui para eu pedir para minha esposa tirar a calopsita daqui. Porque a calopsita tá aqui no pé da minha porta gritando bem muito. Eu não sei se vocês estão escutando, mas eu tô escutando, tá me atrapalhando. Só um minutinho. Podem conversar, viu, enquanto eu saio. Calopsita, tira agora, tá me atrapalhando, por favor. Oi, papai, tudo bem, papai? Tá trabalhando, daqui a pouco o papai para. Tô trabalhando, certo? Vou terminar pra brincar com você, viu? Vou brincar bem muito hoje. Tá certo? Tchau, tchau, linda. Tira ela daí e bota lá pra trás, velho. Se hidratem. Pronto, pessoal, voltei. É a calopsita que tava gritando aqui no meu ouvido. Vocês conversaram alguma coisa? Não. Sim, porque se conversar fica gravado, depois eu vejo. Aí eu disse se hidrata, eu me faço todo aqui, ó. Ai, tô brincando. Vamos lá, pessoal. Historiografia. De uma forma bem simples, a historiografia nada mais é do que a escrita da história. Quem escreve a história sempre escreve com alguma finalidade, com algum pensamento. Ou para relatar aquilo que viu com detalhes, certo? Se você viaja para Roma, para Veneza, você relatar aquilo que você viu. Ou então com a intencionalidade, certo?
Imagina aí que... Deixa eu pegar alguém aqui. Cauane. Eu pago pra Cauane escrever sobre mim. Ela vai falar que eu sou um gordo, quase careca, né? Que eu tô ficando careca. Com a barba branca, mas eu tô ficando careca da barba branca. Tá ficando peso, viu? Vou rapar a cabeça, a barba, vou bombar. Eu tenho que ficar igual a The Rock daqui pros 40. Mas vamos lá. Eu tô pagando pra Cauane escrever sobre minha história. Cauane vai colocar que eu sou gordo, careca e que tem a barba branca. Eu tô pagando, lembre-se disso. Não. Ela vai dizer que eu tenho 2 metros de altura, eu sou louco, dos olhos azuis. Oi. Pode falar. Chama, é uma pergunta. Depois do positivismo, é o que mesmo? É materialismo histórico. Tá aqui em cima. Esse slide depois eu mando pra vocês, se vocês quiserem. bom. Tá certo? Que aqui eu não tô usando... É porque esse slide aqui... eu não tô usando ele todo. Eu tô usando o que eu tô querendo, tu tá entendendo? E no vídeo, quando for gravado, ele vai só com as partes que eu já tô colocando. Que eu não vou utilizar esse slide todo, não. Eu tô utilizando vários slides. Porque eu achei o assunto em vários locais, só que esse aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, ele tá em PDF. Aí, como eu fiz a aula hoje logo cedo, de 6 horas da manhã, né? Eu não cortei os slides pra botar no meu próprio. Porque eu sempre faço isso. Eu pego o que eu quero e faço no que eu coloco, entendeu? Isso é um sistemazinho que os franceses chamam de bricolé. Né? Que é como se fosse uma coxa de retalhos. Nada é o que é. Você pega várias partes de várias coisas e monta um todo. Certo? A gente utiliza isso muito na pesquisa científica. A gente, quando está fazendo artigos, TCCs, monografias, a gente lê várias pessoas. Eita, eu gostei disso aqui dele. Mas a gente não coloca igual. A gente coloca dando sempre a adaptação da gente. O slide aqui não vem trazendo os pontos que eu estou levantando. Ele vem apenas o escrito. Certo? Então, tanto que eu não tô nem lendo, bem dizer, eu só tô mostrando pra vocês e falando. Que ele tem os pontos que eu quero. Deu pra entender? Mas eu mando pra vocês e o vídeo vai ficar disponibilizado também. Então, pessoal, a historiografia nada mais é do que a escrita da história. Então, Cauane, se fosse escrever sobre mim, ela ia botar que eu tinha 2 metros de altura, que eu era o louro dos olhos azuis, bombado, parecia com The Rock, que meu braço era mais forte do que o do Hulk. Né? Por que ela ia fazer isso? Porque simplesmente eu tô pagando. A maioria das biografias antigas, elas eram feitas por alguém que pagava. Eles escreviam, era uma história, como a gente viu, positivista. Escreviam a história das cidades, dos heróis. Por isso que os livros antigos a gente vai ver, né, muita descrição de herói, de personagens e pessoas. Ok? Então a historiografia, ó, como aqui está escrito, é o registro escrito da história. Pode dizer que é a arte de escrever e registrar eventos do passado. Certo? Então vai vir a partícula grega aqui, que ela está ligada, que se liga aí a escrever. Né? Uma palavra polissêmica, ela vai ter mais de um sentido. Ok? Então o que é que a gente tem que saber aqui de historiografia? Que é a escrita da história. Quem escreve essa história? Qualquer pessoa pode escrever. A história ela é feita por qualquer ser humano. Pode ser feita por mim, por você, certo? Por qualquer um pode escrever essa história. Agora, a validade dessa história, aí depende de quem está lendo. Né? Se eu peço para você fazer um relato pessoal, você criar uma história de alguma coisa que você viu, para mim essa história vai ter muita importância. Para sua mãe, para o seu pai, para o seu primo, pode ser que não tenha, certo? Então, continuando um pouco mais, deixa eu vir para outro slide que eu tava aqui, que é esse aqui que é o principal. Calma aí, eu fechei aquele, eu abri esse aqui, né? Então, voltando para cá. A gente vai ter essa questão da historiografia, que são a gente tá observando agora, pessoal, os principais conceitos, ok? Esses conceitos vêm logo no início do livro, que é para a gente entender como é que se trabalha o historiador, como é que se faz essa história. Então a primeira coisa que a gente viu foi que é a história, que a história vai ser o percurso do homem no tempo, certo? Nesse tempo sendo o passado. Segundo ponto, sujeito histórico, né? Vamos abrir o segundo slide aqui agora. Como eu disse, eu tô com um monte de bricolê aqui, né? Tá tudo misturado, eu não juntei tudo num só não. Vamos lá, história, conceitos básicos, papá, apresentação, tal. Isso aqui não sei se é cidadania, depois a gente vê isso. Não é lá no início. Vamos lá. A história, né? Ela vai servir também, pessoal, para a gente refletir sobre nós e sobre outros grupos. Normalmente a história, ela vai trabalhar, certo, com um pensamento cultural também. Que cultura seria o quê? Toda a forma de produção feita por alguém em algum momento no tempo e no espaço. Ok? Quando a gente fala a cultura nordestina, a gente está se colocando ao nordeste de onde? Do Brasil, certo? Todo canto tem um nordeste. Na minha casa tem um nordeste.
Na Europa tem o Nordeste. Na África tem o Nordeste. Então, quando a gente fala Nordeste do Brasil, a gente está falando de cultura. A gente vai restringir o local geográfico, né? E a gente vai restringir a temporalidade também. Tá certo? Quando a gente fala de... Travou? Voltou, Cauane? Voltou? Cauane? Voltou. Pronto. Certo? Então a gente restringe isso. Então as pessoas que atuam nesse momento da forma cultural, elas são chamadas de sujeitos históricos. Vai ser tudo aquilo que a gente vai relatar sobre alguém ou sobre algo, ou sobre uma temporalidade. Suponha que a gente vai falar sobre sujeitos históricos, como era a vida, vamos supor, aqui no Nordeste na década de 20. Na década de 20, aqui no Nordeste, não era nem chamado de Nordeste, era chamado de Norte. Ok? Um pensamento de Nordeste ele vai ser inventado depois da década de 80. Certo? Tem até Durval Muniz, que é um pós-doutor da Universidade de Pernambuco, que ele trabalha, tem um livro dele que é chamado A Invenção do Nordeste. Ele vai relatar isso com muita lucidez, que antigamente aqui, esse nosso lado, era chamado de Norte. E depois da década de 80, isso aí foi se ressignificando e foi sendo conhecido como Nordeste. E dia de hoje se chama-se Nordeste várias regiões, né? Então, por que disso? Né? Foi um pensamento basicamente sulista, lá do sul do país, querendo denigrir, diminuir aqueles que eram do Nordeste. Até dia de hoje a gente ainda tem muita gente que fala que o nordestino não sabe falar direito, tem a voz arrastada, fala de, ti, né? Essa coisa mais assim. Isso, disse que o Nordeste foi inventado. Ele foi inventado. Quando eu falo inventado, é construído, tá certo? É o pensamento de pós-estruturalista, que ele foi construído por causa de um discurso. O que é o discurso? É a ordem da fala. Tá legal? Normalmente a gente sempre, quando a gente fala ou a gente escreve, a gente tem uma intenção. E essa intenção ela fica muito nítida em nosso discurso. Tem professores de vocês que são, vamos polemizar um pouco. Kelvin, tá aí, Kelvin? Eu gosto de falar isso com o Kelvin. Cadê Kelvin? Dá um oi. Tô aqui. Pronto, Kelvin. Vamos lá, Kelvin. Contigo agora, certo? Suponha que a gente for falar, alguns professores em sala de aula, eles deixam bem nítido seu pensamento a favor do Bolsonaro. Né? Outras pessoas deixam bem nítido seu pensamento em favor do Lula. Certo? Mas eles não falam as palavras Bolsonaro em Eu sala de aula. senti a indireta pra mim, viu? Não tô falando de ninguém, eu tô falando de professor. Lulinha, eu te amo, Lulinha. Certo? Meu Eu tô Deus. falando de Hashtag professores. Como é que você sente isso, pessoal? É como se fosse uma indireta, trazendo para o miúdo, né? É a ordem do discurso. Quando alguém fala alguma coisa, você sente o que aquela pessoa tá querendo falar, mesmo sem ela falar. Deu para entender isso? Isso também é encontrado na escrita. Certo? Quando você escreve com intencionalidade, algumas palavras que você usa, a forma, a ordem do discurso, ela fala muito sobre o seu pensamento. Tá certo? Então, dentro do pensamento histórico, a gente vai ter os sujeitos, certo? Históricos que vão a gente perceber quem foi o agente daquela época. Né? Se a gente fosse aqui, Brasil, 1930, quem eram os sujeitos históricos? A gente ia ter os trabalhadores lutando, a gente ia ter, como a gente viu no ano passado, né? No 9º ano, Getúlio Vargas como um grande sujeito da história do Brasil. Até hoje ele é muito falado. Não é à toa que na sua carta ele falou, né? Eu deixo a vida para entrar na história. Sua carta depois... carta suicídio, né? Que a gente chama. Desse jeito. Então vamos lá, pessoal. Conceitos de história. História vai servir para você refletir sobre si. Quem é você no mundo que você vive? A base do pensamento histórico é o questionamento. É você perguntar por quê. O porquê das coisas. Ok? Sobre seu grupo social. Sua carta suicida foi peso. É a carta depois de suicídio. Carta suicídio. É uma carta com a bomba. Com antrax. Cheirou, morreu. Né? Mas vamos lá. Refletir sobre você, quem é você no meio que você vive, sobre o seu grupo social e sobre a sua sociedade em geral, que é a sociedade. Vai ser a construção feita por pessoas que tendem a estabelecer regras para se viver, certo? Toda sociedade, normalmente, ela estabelece regras. E também seu grupo social. Não sei se na sala tem alguém que seja feminista. Tem alguma menina que seja feminista? Ninguém é feminista. Eu sou feminista, eu vou defender a mulher. Vamos lá.
né? Tirar a roupa, aquela coisa toda, né? Que elas fazem. Tô brincando, rapaz. Vamos lá. Acho que toda mulher tem que ter um pouquinho de feminismo, né? Tô aqui, eu vou falar. Fala. Eu quero ver você falando, Juliana. Vai, mete o raço. Vamos lá, agora vamos falar sobre história do feminismo. Vamos. Para uma mulher ela ser feminista, ela tem que conhecer o feminismo, saber todos os estudos do feminismo e apoiar todas as coisas que o feminismo apoia, apoia, né? Nem tudo, porque... Cala a boca, eu tô falando. Ei, cala a boca. Eu, particularmente, eu não sou feminista, porque eu não conheço a história do feminismo, eu não conheço muita coisa. Eu apoio algumas situações que o feminismo, alguns pontos que o feminismo apoia. Eu sou contra o aborto, o feminismo é a favor do aborto. Eu sou a favor de que a gente tem que ter dinheiro, tem que ter direitos iguais que o homem, o feminismo também. Então, você ser igual ao feminismo, você tem que saber todos os estudos do feminismo, quase se formar no feminismo. Ou então... É exatamente isso. Tô com o sovaco coçando com o rapel ontem. Falando nisso, eu posso rapar o sovaco, tem pra que eu tava rapando o sovaco, cara, todo mundo... tchau. Vamos lá. Então, pessoal, é o que eu tô falando, né? Você ter esse pensamento histórico. Não é apenas você saber ou levantar um questionamento, um pensamento que alguém acha ou alguma coisa, mas é você questionar também, certo? O maior, assim, estudioso, vamos supor, vamos colocar eu na reta agora, né? Falar um pouco sobre a minha pessoa. Eu, como vocês sabem, eu não falo muito isso em sala de aula, mas eu sou cristão protestante, né? De ordem calvinista. Mas eu estudo muito outras religiões. Não só para aula de história, mas às vezes por curiosidade também. Por quê? Eu, para defender o meu pensamento, eu, para ter uma certeza e uma coerência sobre o que eu estou pensando, eu tenho que conhecer o do outro. Muitas vezes sem ir com pré-conceitos, um conceito prévio. Certo? Então, por isso que eu perguntei, eu falei sobre a questão do feminismo, não foi pra indicar ninguém nem nada do tipo, não. Mas eu tô falando assim, que a gente tem que saber também sobre a construção do grupo social que a gente tá incumbido. Certo? Se a gente é de movimentos de rua, hip hop, né? Como é que se diz? Trap, né? Que gosta de fazer trap, gosta de questionar, traz essa crítica social. Se a gente é de esquerda, de direita, a gente se definir, saber o que é esquerda, o que é direita. Certo? Se a gente é politicamente engajado em algum partido político, a gente se definir isso bem interessantemente, entendeu? E a gente questionar tudo e todos. Conhece a maçonaria? Conheço, tenho vários amigos de lá da maçonaria, certo? Já fui convidado para ir, só não fui por falta de tempo mesmo, mas eu conheço muita gente de lá, né? Tenho também um estudo sobre a maçonaria e tudo mais, né? Eu fiz também... A professora Penha era da maçonaria, não? Segundo eu saiba, a professora Penha é agnóstica. Não, pra mim, uma vez ela disse que era da maçonaria. É porque a maçonaria, assim, não é uma religião, tu tá entendendo? É uma seita, né? Também não, depende de onde você... de onde você está vendo. Prestem atenção. Eu já falei na ordem do discurso e falei na historiografia. Certo? Então depende de onde você está analisando, você vai considerar como seita. O que é uma seita, se você for para o contexto histórico, certo? Uma seita, durante o mundo medieval, era um pensamento contrário à Igreja Católica. Tudo aquilo que era contrário à Igreja Católica era acusado de heresia, e quando eles se juntavam para proclamar e passar aquele pensamento à frente, era chamado de seitas. Então, se você tiver na Igreja Católica, certo? E você for um católico mesmo, ferrenho, que trabalha direitinho na igreja, e você se juntar à maçonaria, eles vão dizer que você está fazendo parte de uma seita. Se você é protestante, né, ou você é evangélico, crente, como o povo fala, e você entra na maçonaria, eles vão dizer que você está participando de uma seita. Entendeu? Mas não é toda igreja protestante, não é toda igreja católica que observa a maçonaria como uma seita. Ela começou como uma confraria, certo? Na idade medieval, onde os comerciantes eles se ajudavam. Depois ela passou para uma entidade não governamental, e dia de hoje é uma entidade que elas têm vários princípios e valores dentro dela, certo? Que quem aceita ser maçom vai passar por vários graus e níveis de evolução até se tornar grão-mestre. Dentro disso eles fazem sim caridade, tem hospitais, né, como Pedro I, antes de ser do município, eles faziam doações, ajudavam. Lá tem a ordem, o pensamento deles é bem ligado ao iluminismo, certo? De liberdade, igualdade e fraternidade.
Eles ajudam muitas pessoas. O que seria a maçonaria dia de hoje, né? Ela seria uma grande entidade de ajuda mútua. Agora, quem se ajuda dentro da maçonaria são pessoas que têm muito dinheiro. A gente está falando de ministros, a gente está falando de donos de bancos, a gente está falando de donos de empresas, que tendo essas facilidades, um ajuda o outro. A maçonaria está aqui no Brasil desde que o Brasil se entende por Brasil, né? Então, os maçons, eles trabalharam muito diretamente com Dom Pedro II. Né? Tem vários filmes que mostram isso e tem vários relatos também escritos que mostram isso. Então tem essas questões, certo? Aí ela não é tida como religião, não. Agora, dependendo de onde você olha, Juliana, do prisma que você olha, do contexto que você olha, ela é vista como seita ou não. Depende do que você define como seita, né? Ela tem alguns rituais, né, nela, para você entrar, ritual de primavera, de verão e tudo mais tal. Né? Tem alguns cumprimentos, apertos de mão, sinais que você coloca, até escrita própria para os grandes maçons, certo? Então são muitas coisas que se tem. Só para constar que eu falei que ele era uma seita, perguntei, né? Porque eu fazia um curso que tinha e o professor falou que seita, aí por isso que eu falei o nome seita, entendeu? Não entendi. É porque assim, como eu tô lhe dizendo, a seita depende de quem tá vendo. Dá pra entender? É a mesma coisa quando você vai trabalhar com religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, Umbanda, essa coisa toda. Normalmente, quase 100% dos brasileiros vão dizer o quê? É macumba e é do cão. Não é assim que a galera fala? A realidade é essa, né? Agora, pra quem tá vivenciando, vocês acham que ele vai ver Tem um menino que tá perguntando coisa aí no chat aí, com a moléstia. Não, eu só vi duas perguntas. Eu tô esperando terminar de te responder pra responder ele. Ah, tá. Certo? Então pronto. Então, pra quem tá vivendo no candomblé, é considerado, eles vão achar que aquilo é do cão? Lógico que não, que eles não vão querer isso, né? Mas o pensamento deles é diferente. Depende muito de quem tá vendo. Tá certo? Aí é verdade que pra entrar tem que ter dinheiro, ser rico. Depende muito, certo? Depende muito mesmo, porque é por conhecimento. Pessoas chamam outras pessoas que podem trazer algo de bom pra elas, né? É uma ajuda mútua. Não necessariamente rico. Mas você tem que ter algum conhecimento, alguma coisa. O menino que me chamou pra entrar, uma vez que eu não fui, ele era amigo meu, já viajou para vários locais. No tempo eu trabalhava no comércio em Campina, né? Então eu não sei dizer se tem que ser rico. Eu conheço maçons pobres, né? Pobres assim, que eu digo que não tem tanta condição, mas todos têm como sobreviver, trabalho e tudo mais. Essa história que chicoteia as costas é verdade? Depende. Chicoteia as costas de quem, quando, onde e como. Né? Tem vários rituais na maçonaria. Se tem esse ritual aí, como eu lhe disse, eu não sou de dentro. Eu já fiz alguns estudos. Alguns mostram que sim, outros que não. Depende muito das vertentes também. A maçonaria não é igual em todos os cantos. Eles têm o mesmo processo, né? Mas que chicoteia, bebe sangue de bode, essas coisas todas, aí já é umas coisas mais... Como é que eu posso dizer? É levante popular, né? Mais... Ou como é o nomezinho que fala? Empírico, né? Mas assim, a população que Macabra. Não é macabra não, é porque a gente tem que entender o contexto. Tudo tem um contexto. A maçonaria no Brasil, ela foi muito mal vista pela Igreja Católica. Por quê? Porque ela batia de frente com o pensamento católico. O pensamento católico era um pensamento na época que eu tô falando Dom Pedro I e Dom Pedro II, era um pensamento de domínio de terras. Tanto que onde você chega dia de hoje, você vai ter uma Igreja Católica que domina terras. E a maçonaria era ligada ao comércio, certo? Ao pensamento iluminista de progresso. Então os maçons eles queriam abrir indústria, queriam ganhar dinheiro, e a Igreja Católica queria terra. Então ficou uma briga muito grande entre os dois. Então tudo que a gente tem de criação sobre o contexto da maçonaria é vindo ainda lá do segundo reinado, que é a entidade do cão, que eles pegam o bode, tomam sangue disso, daquilo outro, leva lapada nas costas, e pererei, parará e poruru, né? Aí assim, eu não entrei na maçonaria, eu não sou maçom. Eu não sei dizer como é que ela tá dia de hoje. Eu já fiz estudos na internet, você acha muito. Se você botar aqui, ó, deixa eu vir aqui pra vocês, cadê a internet aqui? Você colocar aqui, você vem aqui, ó, estudos sobre a maçonaria. Bote o nome PDF no final que vai para artigo científico, beleza? Então estudos sobre simbologia na maçonaria, sobre os símbolos, né? Alquimia, ocultismo, maçonaria, cielo, estudos sobre maçonaria, tem muita coisa aqui, ó. Aprendiz franco, maçom, introdução aos estudos da maçonaria,
né? Se você quiser bibliografia, revista, o que é ser maçom, só é você colocar o que você acha na internet, tem muita coisa. Tenha cuidado só no YouTube, que o YouTube traz muito sensacionalismo, certo? Tem alguns sites, algumas coisas lá que traz muito sensacionalismo. Vejam principalmente esses que estão em PDF, que são artigos, normalmente eles têm base, certo? Se eu abrir um desse aqui, ó, estudo sobre os símbolos da maçonaria, certo? Aí vai ter aqui o estudo, ó, direitinho, foi uma doutora que fez, ó. Não foi uma pessoa qualquer, certo? Ó, cadê aqui, ó? Márcio Dilmar de Carvalho estava mestrando, ele estava fazendo mestrado e a professora auxiliou ele, que era uma doutora da UFPE. Aí vai estar dizendo aqui, ó, os objetivos do trabalho, tudo mais tal, e é um artigo científico publicado, tá na internet, tem várias referências, entendeu? Então aqui a gente pode ter uma base firme do que está se falando, não vídeos de YouTube sensacionalistas que diz que é a questão do anticristo, né? Mas vamos para cá, voltando. Meu celular tá já descarregando. Se por acaso vocês pararem de me ver a imagem, é porque o celular descarregou, porém eu estou no computador. Vou ficar ainda mais um tempinho. Continuando o processo histórico. Deu para entender aí, então, tudo sobre isso, maçonaria e tudo mais? Vamos lá, continuando. Então, a gente vai ter aqui, pessoal, para que serve a história? A gente problematiza muito em história, certo? Cria questões, perguntas. A base da história é o porquê, é a indagação. Delimita objetos de pesquisa, como eu disse, em questões da temporalidade, do local, do objeto. Eu quero saber como foi o ano 2000. Onde? No Brasil. Em que local? No Nordeste. Entre homens ou mulheres? Homens. Né? Então eu vou pesquisar sobre os homens no Nordeste no ano 2000. Certo? É delimitação de tema. Examinar o estado da questão, né? Como é que estão as coisas. Formula hipóteses. Como foi, como poderia ser. Analisa documentos variados, perceber sujeitos históricos, verificar se as hipóteses, que são os achismos, realmente são isso ou não, ok? E organizar os contextos gerais. Contexto do processo histórico, né? Vocês pararam de me ver agora, tá certo? Meu celular descarregou. Esse negócio consome muita bateria. Vamos ver aqui, tempo, ó. O tempo representa um conjunto de complexos de vivências humanas, certo? Então o tempo ele pode ser... A gente pode estar em 2020, mas aqui é diferente do que na França, do que na União Soviética, não, na Rússia ou em qualquer outro local. Ok? Então existem diversos ritmos de tempo histórico. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, pessoal, é com isso aqui, ó, que eu falo direto em sala de aula, anacronismo. O que é isso? Atribuir a determinadas sociedades do passado o nosso próprio sentimento ou razão, e assim interpretar suas ações ou aplicar critérios e conceitos que foram elaborados para uma determinada época, ok? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer a gente analisar a sociedade do passado com o pensamento de hoje. Deu para entender? A gente chegar lá na Grécia Antiga, vocês são do primeiro ano, eu posso utilizar esse raciocínio com vocês. Na Grécia Antiga existia a pederastria, certo? Que era um tutor que ficava tomando conta do aluno, e muitas vezes esse tutor ele tinha um certo tipo de relação além do normal com esse aluno que ele tomava conta, certo? E na Grécia Antiga, como vocês sabem, existia o deus do vinho, né? Eles faziam vários bacanais, aquela coisa toda que era festa ao deus Baco, e tinham várias coisas que a gente chama nos dias atuais de promiscuidade. Então, se a gente pegar essa palavra, Juliana, né? Pegando um pouco, vou citar tu, Juliana, certo? Lá na Grécia Antiga tinha muito viado. Isso ia estar errado, porque para eles lá era um contexto normal, natural. Deu para entender? E a gente está utilizando uma palavra dia de hoje. A gente pegar, mas na Grécia Antiga tinham mulheres que eram feministas. Não, pessoal, o nosso pensamento de luta feminista, ele está arraigado aí a partir da década de 60 para cá. Vai ser a construção desse feminismo moderno. Tiveram mulheres antigas que tiveram muita ação? Tem. A gente for para o Egito Antigo, a gente tem Cleópatra, que trabalhava, era rainha, né? Era, como é que se diz? Faraó na época, Cleópatra. Certo? Mas ela era feminista com o padrão que nós temos no dia de hoje? Não. Então, quando você utiliza uma palavra dos dias de hoje para a antiguidade, isso é chamado de anacronismo. É você de situar o local. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha nesse contexto histórico, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Anacronismo, conceito de sujeito histórico. Ó. Qual é o lugar do indivíduo na trama da história? Né? Os sujeitos históricos são indivíduos, grupos ou classes sociais, participantes
de acontecimentos de repercussão coletiva, ou imerso na situação cotidiana na luta por transformações ou permanências. Certo? Então o sujeito histórico vai ser aquele que vai estar agindo na história naquele momento. Se nós formos pegar agora aqui a crise de pandemia no mundo todo, vindo agora para Queimadas, vindo para a turma do primeiro ano do Menino Jesus, do CMJ. Quem são os sujeitos históricos se eu for analisar o CMJ? Nós, do primeiro ano. Deu para entender? Então o sujeito histórico vai ser aquele que vai estar atuando em determinado momento da história. Normalmente ele vai estar ligado a um fato maior. Qual é o fato que nos liga ao mundo todo, que está nos levando até essas aulas online? O coronavírus. Então, se eu fosse trabalhar o coronavírus no âmbito de Queimadas, qual foi a relação do coronavírus em Queimadas na escola Menino Jesus? Não, professor de história está ministrando aula online, via aplicativo tal, os meninos estão gostando ou não estão gostando. Eu vou deixar a tagzinha no final do vídeo, viu? Para vocês botarem lá, quando vocês forem assistir no YouTube. Se vocês gostaram ou não gostaram do meu vídeo, vocês têm que dar o like e se inscrever no canal, né? Vamos lá. Ativa o sininho para receber. Não, mas o meu é privado, né? Eu só estou fazendo para botar as aulas mesmo. Mas vamos lá, certo? Então, no contexto mundial, está ocorrendo no mundo todo, seria o coronavírus, mas a gente está recortando. Então, os sujeitos históricos são os sujeitos que estão efetuando uma ação em um determinado tempo. Todo mundo compreendeu isso? Em um determinado tempo vão ter pessoas agindo, certo? Então, a gente vai chamar isso de sujeito histórico. A gente vai lá para, vamos supor, exemplo, Revolução Francesa. Sujeitos históricos da Revolução Francesa. A gente tem os jacobinos de um lado e os girondinos do outro. Tá certo? A gente pegar aqui sujeitos históricos na história dos hebreus. A gente vai ter lá Abraão, Isaac, Jacó, certo? Se você pega a história do Brasil, sujeito histórico na história do Brasil na década de 30, como eu já citei, Getúlio Vargas, certo? Então daí a gente vai tendo os sujeitos históricos. Continuando aqui, ó, a trama histórica não é o resultado apenas de uma ação de figuras de destaque, consagradas pelo interesse explicativo dos grupos, mas sim da construção consciente e às vezes inconsciente, aos poucos, paulatina, quer dizer, aos poucos, certo? Imprescindível de todos os agentes sociais, individuais e coletivos. Existe uma coisa que nos liga hoje, a China, a Europa e a Rússia, que seria o coronavírus. Mas isso não tira a individualidade de cada um de nós. Nós podemos analisar o coronavírus em Queimadas, no Menino Jesus, perfeitamente. Como a gente pode também analisar o coronavírus lá em Wuhan, se eu não me engano, foi onde começou tudo. Né? A gente pode analisar os Estados Unidos hoje, como é que tá, certo? Mas cada um tem a sua individualidade. Então, os sujeitos históricos, ele não é fixo, ele é fluido, certo? Continuando aqui, ó. Assim, a história é resultado das ações, interações, também das contradições, dos êxitos e dos fracassos parciais de todos os sujeitos, certo? Não é da pura vontade de instituições como o Estado, o país ou a escola, nem um jogo de conceitos de sistema como capitalismo e socialismo. A trama histórica não se localiza nas ações individuais, mas no embate das relações sociais no tempo. A gente tem que analisar a sociedade para poder compreender quem são os sujeitos que estão atuando naquele momento. Isso aqui é um pouco denso e um pouco complicado, certo? Mas a gente tem que analisar a sociedade como um todo para a gente saber onde é que estão esses sujeitos históricos e como eles estão trabalhando. Você tem que ter um olhar mais, como é que eu posso colocar, mais observador para a sociedade. Tem pessoas na sala de aula que vocês se colocam na narrativa de vocês como bem atuantes. Juliana, querendo ou não querendo, né, Ju? Ela se coloca bem atuante no pensamento dela. Ela pode estar certa ou pode estar errada, mas ela coloca o pensamento dela. Outras pessoas ficam caladas. Ficar caladas quer dizer que não estão expondo o seu pensamento? Estão, e muito. O silêncio é uma resposta. Entendeu? O olhar de vocês, a forma que vocês estão na sala de aula, que vocês, muitas vezes vocês não percebem isso, mas a forma que vocês se sentam, a forma que vocês se comportam, tudo isso é uma narrativa. Certo? Que essa narrativa, ela passa algo. E é isso que a gente analisa dentro da história também. Hoje a aula tá bem teórica, né? Vixe, foi longe, né? Vamos terminar aqui que já tá ficando tarde, eu acredito que vocês já estão ficando com fome. O historiador trabalha com cultura, pessoal. Cultura vai ser todo, resumindo um pouco, eu não vou ler isso aqui, mas vai ser tudo que uma sociedade faz, tudo que os agentes de uma sociedade faz, certo? A cultura, ela é tão forte que nós temos cultura dentro da nossa própria casa, né? Alguns de vocês têm a cultura de almoçar todo mundo junto em família, outros almoçam na frente da televisão.
Alguns almoçam de frente da televisão, alguns almoçam de frente do computador, outros almoçam com a família, outros não têm esse costume, o pai almoça no trabalho, a mãe almoça na cozinha e você almoça no outro local, né? Outros têm uma cultura em casa, chegou em casa, sei lá, da escola, suponha, vai direto pro banho tomar banho, tem outros que vai direto pra mesa comer, tem outros que tiram o tênis e já se joga na cadeira, né? Então cultura vai ser a realização de cada sociedade também particular, certo? Mas para ter a cultura, normalmente você faz uma divisão temporal e espacial, certo? A gente fala de cultura onde? No Nordeste, em que tempo? Dia de hoje. A gente come cuscuz, a gente come ovo, come pamonha. Se a gente for pro Rio de Janeiro, né, Camila? Aí a cultura é diferente, se escuta um funk, né? O cuscuz já é um cuscuz carioca, que eu não sei como esse cuscuz que eu nunca comi, né? Cuscuz com requeijão. É com requeijão, é? Eu nunca comi. Eu não. como com requeijão. Ah. Entendeu? Então, cada lugar do país, se você for pro Rio Grande do Sul, você vai ter o chimarrão. Não sei se vocês já tomaram o chá de erva mate, né? Naquela cumbuquinha lá. Mas aí é o chimarrão, é o tradicional de lá. Então a gente vai ter essas culturas. Vão ser tudo que o ser humano faz em um determinado local, em uma determinada sociedade, certo? Isso é chamado de cultura. Continuando um pouco mais, né? A historicidade dos conceitos. Os conceitos que nós vamos ter, pessoal, vai estar muito trabalhando com a categoria de trabalho, a categoria de homem, ser humano, de revoluções e de continentes. Esses são os principais conceitos que a gente vai ter. Muito é trabalhado com o pensamento de trabalho. Quando a gente fala pensamento de trabalho é o quê? É a divisão da história através do trabalho. A gente tinha um sistema que era feudal. Depois do sistema feudal a gente passou para o sistema pré-capitalista. Depois a gente foi para um sistema capitalista. Certo? Quando a gente fala do homem, a gente tinha o homem, ele vivia em comunidade. Depois ele viveu em sociedade. E um foi eleito rei, certo? Aí depois teve a subdivisão, a estamentação da sociedade. Quando a gente vê a categoria de revolução, a gente vê que as grandes mudanças da história são feitas através de revolução. A gente teve a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, ok? E continente seria as modificações que acontecem nos continentes, né? Lá no continente asiático aconteceu tal modificação em tal época. Já no continente europeu foi diferente. Tá certo? E aqui a gente termina esse ponto. Deixa eu olhar o que eu mais anotei aqui, só pra gente continuar, pra ver se tem algum conceito. Cultura a gente já falou. Pessoal, tudo isso que a gente trabalha dentro de uma sociedade. Eita, que era termo, ó. Aqui tá errado. Termo. Pronto. Tempo cronológico, termo. Aqui é tempo, né? Nem termo. Vixe, eu errei 2 vezes. É o P que não sai aqui, ó. Tempo. Cronológico, tempo histórico a gente já trabalhou, beleza? Tempo e temporalidade também, né? A temporalidade seria um recorte no tempo, certo? O tempo seria esse tempo medido e a temporalidade seria o recorte. Se eu estou trabalhando de 2000 até 2020, então essa seria a minha temporalidade. Eu quero fazer uma história, sei lá, das crianças, como é a infância na década de 80, né? Então a gente vai redesenhar como era a vida dessas crianças, entrevistar pessoas que foram crianças nessa época, para saber na temporalidade, com a temporalidade da década de 80, tá certo? Cultura é tudo que o ser humano faz, que ele produz, que ele age para fazer. Cidadania, pessoal, cidadania vai ser quando você trabalha diante da sociedade, né? A cidadania no Brasil, ela é tida a partir do momento que vocês conseguem votar, vocês tiram o título de eleitor e votam. Ok? Então seria a participação direta na eleição de um líder local ou nacional, certo? Mas a cidadania na Grécia Antiga, ela era tida através de pessoas que eram filhos de pais e mães, né, da cidade de Atenas principalmente. Então a cidadania sempre vai ser o quê? Você trabalhar diretamente com essa sociedade, ok? Vamos terminar que já está cansando. Historicidade a gente já viu, né? É um conjunto de fatos que caracterizam uma determinada época, certo? Se a gente pegar aqui alguns fatos que caracterizam o ano 2000, né? Computador, internet, né? Aqui a década de 2000 ali. Então são questões ligadas à historicidade,
cidadania eu já coloquei, civilização, né? Vai ser o processo de desenvolvimento de uma determinada sociedade, que os seus membros partilham de um conjunto de características em comum. Então a civilização vai ser características em comum numa sociedade. Quando a gente fala civilização medieval, elas tinham características em comum, elas trabalhavam com o sistema feudal, elas tinham a igreja como primazia, né? Tinha um rei que mandava em tudo. Então a gente fala civilização oriental em tal época, né? A gente fala ocidental vindo para o Brasil em tal época, no tempo da colonização, nos dias atuais. Então tem essa diferenciação. Não, isso aqui já é o desenvolvimento das cidades, não deu, né? Pessoal, por hoje, são 11h24 já, certo? A gente já andou muito, né? Aqui a gente teve um debate bem teórico hoje. Deu pra entender direitinho, pessoal, as coisas ou não, que a gente trabalhou? Deu, né? Então pronto. Eu vou fazer assim, pessoal. Por hoje a gente encerra, certo? Pra não se prolongar muito, a gente já vai aqui, deixa eu olhar a gravação em quanto tempo vai aqui. A gente já vai em mais de 1 hora já de aula. Direto, sem parar. Ok? Por hoje a gente vai parando por aqui. Quando for mais tarde, eu vou mandar atividades para vocês. Certo? Eu vou mandar daqui a 10 minutos. Eu vou digitar a atividade agora e mando pro grupo. Ou vocês preferem anotar aí no caderno de vocês? Mandar pro grupo. Mandar pro grupo, né? Manda lá. Certo? Gente, Kelvin tá assistindo aula no banheiro, velho. Oxe. É no quarto. Não, a tua foto tá tu no banheiro aqui, sem camisa. O cabo é gostoso, né, não, professor? Hã? Rapaz, o único homem que eu acho gostoso é meu filho. Tá ligado, meu filho? Quarto. Ah, a foto tava no banheiro, né? Mas, pessoal, eu vou fazer assim, certo? Então, pra não se prolongar muito, que a gente já tá... Se hidratar. Eu ia mostrar a minha, Kelvin, mas meu celular descarregou, né? Mas vamos lá. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou mandar pra vocês agora, ok, a atividade. Vou digitar a atividade aqui com esses principais questionamentos. Historicidade, cidadania, certo? Questão de tempo histórico, tempo cronológico. Essa atividade é de revisão. Quando for na próxima aula, assim que a gente entrar, eu corrijo ela e a gente continua. A gente vai para a formação das primeiras cidades antigas, chegando até na Mesopotâmia. Quando chegar na Mesopotâmia, a gente continua o assunto normal, beleza? Então, tchau, pessoal. Um beijo do gordo, até mais. Tchau. Vou postar a aula também, viu? Vou jogar ela pro YouTube e mando pra vocês.